Alô, amigos do Descomplica! Vamos trabalhar hoje duas coisas que são extremamente importantes para você poder entender a biologia como um todo, que são o método científico e a origem da vida. Dois questionamentos importantes que remontam o início da biologia, remontam o surgimento da biologia e que com certeza são extremamente atuais e que, especialmente no que diz respeito ao método científico, você vai ter que carregar ao longo de toda a sua vida. Mas, professor, o que é esse tal de método científico? Será que isso aí é só para o cientista? Será que isso é só para o pesquisador com seu jaleco empoeirado no laboratório que ele tem que saber? É lógico que não, gente. Porque, afinal de contas, se você não tiver ciência no seu dia a dia, ciência, método no seu cotidiano, você vai ser uma pessoa muito mais facilmente enrolável. Vai ser muito mais fácil que consigam mostrar para vocês verdades absolutas e que, na verdade, não são se você analisá-las de uma forma criteriosa, se você analisá-las de uma forma científica. Então, o que é um método científico? O método científico nada mais é do que você fazer ciência. Criar um método para que esse método permita que você comprove que aquela sua observação, que aquele seu pensamento, a sua elucubração, ela é, a priori, uma verdade científica. Como é que esse método científico ele surge? Na verdade, ele surge se a gente pegar alguns relatos, alguns estudos que estão lá para trás do século XIX, você vai ver que esses estudos eles seguem um método dedutivo. O que é esse método hipotético dedutivo? A partir de observações, faz-se uma dedução para tentar explicar o todo. E essa dedução, muitas vezes, ela pode parecer como uma verdade absoluta, quando, na verdade, ela não é. Pô, mas como assim, uma dedução e isso aí é método científico? Um exemplo para você ver como que esse método dedutivo, ele não é o mais adequado a ser aplicado em um estudo científico. Por exemplo, digamos que isso aí já caiu até na UERJ, uma questão que envolvia isso. Digamos que Joãozinho pega um graveto de madeira e taque fogo. O graveto pegou fogo. Pega um lápis e taque fogo. O lápis pegou fogo. Pega um canudinho e taque fogo. O canudinho pegou fogo. Joãozinho, então, deduz que todo objeto cilíndrico pega fogo. E aí cria uma lei a partir daí, não. O que é cilíndrico pega fogo, e eu comprovei isso através das minhas experiências. Gente, claramente, isso está errado. Se eu pegar um cilindro de metal, não vai pegar fogo, não é isso? Então, outras coisas cilíndricas que você pode pensar, lá na tua imaginação, não vão pegar fogo. Então, esse método, que é o dedutivo, ele é cada vez menos utilizado em ciência, ele fica meio que de lado a técnica, o método científico. Agora, a partir de que época surge o método indutivo? A partir do fim do século XIX. Graças a diversos experimentos controlados importantes, como o de Pasteur, que a gente vai ver aqui em Origem da Vida, o método indutivo ele se sedimenta como um método ideal, mais adequado para a construção do conhecimento científico. E o que é esse método indutivo? De acordo com o método indutivo, são necessárias uma série de etapas para que você possa construir um conhecimento científico. E é isso que a gente vai ver aqui. Quais são essas etapas que são, de fato, importantes para a construção do conhecimento científico? Você tem ideia? Você sabe quais são essas etapas? Na verdade, as etapas ideais para que você percorra nessa receita de bolo, que nem sempre é levada à risca, mas que seria importante para você construir o tal conhecimento científico, seriam, primeiro, observar um fato. A observação ela é extremamente importante. E eu acho que isso é o que diferencia um pesquisador de uma pessoa comum. É a capacidade de observação. Sabe? Então, um pesquisador, um biólogo, por exemplo, ao caminhar por uma floresta, ao pegar um barco, por exemplo, pela Baía de Guanabara, ele tem um olho mais clínico, mais treinado,
para observar os eventos que os cerca e, além disso, tirar conclusões a partir desses eventos. Então, a observação é um primeiro ponto. Já já eu vou te dar exemplos para poder ilustrar melhor como é que seriam essas etapas. Depois da observação, é importante que se criem hipóteses. A partir das hipóteses, é importante que se pule para uma outra etapa, que é a etapa dos experimentos controlados. A partir dos experimentos, você consegue chegar a uma conclusão para saber se aquela tua hipótese ela é verdadeira ou se ela é falsa. E aí os experimentos eles podem culminar com a elaboração de uma teoria, que aí sim ela já está comprovada experimentalmente, e por fim chegar a um status que nós chamamos de lei científica. Então as 5 etapas que eu vou exemplificar aqui melhor são: primeiro, observação. Segundo, você vai criar hipóteses. Depois das hipóteses, experimentos controlados, teoria e, quiçá, chegar a um status de lei científica. Então vamos entender como é que funcionam todas essas etapas.